Muito bem, vamos começar aqui mais um webinário da Turivius Legal Intelligence. E hoje a gente vai falar sobre como integrar pesquisa jurisprudencial, jurimetria e o peticionamento com o GPTuri. E meu nome é Danilo Limoeiro, eu sou CEO e fundador da Turivius e eu estou aqui acompanhado da Daniele, a nossa gerente de sucesso do cliente, que vai falar para a gente aqui como a gente melhora a sua capacidade de peticionar usando inteligência artificial, com a grande vantagem de estar integrado com a pesquisa e a jurisprudência de forma muito flexível na nossa ferramenta. Daniele, muito bem-vinda ao nosso webinário. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, mais uma vez ajudando aí os nossos clientes, os nossos futuros clientes a otimizarem o seu dia a dia, a transformarem a advocacia numa advocacia mais estratégica ao invés de reativa. Então, estou bem ansiosa para mostrar essa ferramenta. Maravilha, e lembrando, gente, que esse é um encontro bem prático e direto ao ponto, então a gente vai mostrar aqui, bem a mão na massa, como você pode utilizar o GPTuri para levar a sua advocacia para um outro patamar. Dani, eu queria que você começasse mostrando aqui para a gente o GPTuri, o que ele faz e por que ele é diferente de outras inteligências artificiais. Maravilha. Bom, eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui, então, para ficar mais visível sobre o GPTuri. Então, o que o GPTuri é? Ele nada mais é do que um chat conversacional com inteligência artificial na sua pesquisa jurisprudencial. Então, você vai basicamente fazer uma pesquisa jurisprudencial, vai salvar essa pesquisa e a partir desse momento você consegue conversar com essa pesquisa. Então, eu posso pedir aqui pareceres, análises de jurimetria, posso pedir também para ele responder um e-mail para um cliente, enfim, eu posso pedir várias coisas, dentre elas, para ele produzir uma petição para mim, seja um recurso, um agravo. E a vantagem aqui, né, do GPTuri é que ele vai utilizar a tua jurisprudência, a tua seleção de jurisprudência. Qual que é o pulo do gato aqui, né? Na sua pesquisa jurisprudencial, você consegue selecionar vários filtros aqui na Turivius, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa aqui bem básica de indenização, danos morais. Vou colocar o golpe do motoboy, por exemplo, tá? Quando eu faço essa pesquisa, lógico, vão aparecer várias decisões aqui, vários precedentes, mas para eu fazer uma peça, o que eu quero escolher? Eu quero escolher um tribunal, eu quero escolher decisões recentes, eu quero escolher até um relator. Então, quando você consegue vincular o GPTuri com os filtros da Turivius, a tua petição ela fica muito melhor direcionada. E aqui você tem essa liberdade, né? Porque a gente Perfeito, tem esses Dani. filtros. Isso é super interessante a gente ressaltar que a base jurisprudencial da Turivius tem 130 milhões de decisões atualizadas todo santo dia. Então, você consegue extrair essa informação aqui de uma base super grande e aí colocar a IA por cima. Lembrando que a nossa IA ela pode analisar até centenas de decisões ao mesmo tempo, né? Isso mesmo, tá? Então, a partir do momento que eu fiz aqui a minha pesquisa jurisprudencial, eu já posso salvar ela para trabalhar com o GPTuri, né? Mas eu não quero salvar qualquer decisão de qualquer tribunal. E aí que entra os nossos diferenciais enquanto ferramenta, né? Eu posso filtrar aqui recursos repetitivos, repercussão geral, controvérsia. Nesse caso, eu vou filtrar, por exemplo, apenas decisões desse ano. Eu quero decisões recentes sobre esse tema. Então, eu já vou escolher aqui o filtro do 1 de janeiro de 2025 até a data de hoje, que é 16/10. Depois disso, eu posso filtrar também um tribunal específico. Posso filtrar o STJ ou um tribunal estadual que eu queira trabalhar, né? Que eu trabalhe e que eu atue. Então, eu consigo direcionar a IA para trabalhar no tribunal e no intervalo de tempo que eu quero que ela trabalhe. Então, se eu selecionar aqui TJ São Paulo, eu vou ter aqui 735 decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo só desse ano para eu trabalhar aqui com a IA. Mais uma vez, eu posso também filtrar um relator. Poxa, eu conheço bastante esse tema, né? Eu sei
como, em qual câmara, em qual turma esse tema eventualmente cai, eu quero filtrar naquele relator. Então, eu venho aqui e filtro no relator. E aí eu posso direcionar ainda mais a IA para trabalhar aqui para mim. Perfeito. E aí, o interessante que a gente vai ver é que a gente pode extrair informação dos padrões de julgamento desse relator para criar argumentos que vão enriquecer aqui a nossa peça, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, aqui eu tenho 33 resultados, né, desse relatório específico, e a partir de agora eu vou salvar esses resultados em uma coleção. Para quem não conhece ainda Turivius, tá? A coleção é uma pasta que eu vou criar para guardar essas decisões. Ela não funciona só para o GPTURI, né? Ela funciona também como um mecanismo ali de evitar retrabalho de pesquisa jurisprudencial, né? Então, eu vou criar uma biblioteca de decisões. Então, por que eu vou fazer pesquisa todos os dias sobre o mesmo tema se eu posso guardar isso, né, essa pesquisa, para eu consultar depois? Então, aqui eu vou criar a minha coleção e eu já vou jogar todas essas decisões lá para as minhas pastas. Na tela a seguir, eu já vou mostrar as minhas coleções. Vocês vão ver que eu tenho várias coleções aqui. Eu tenho de diversos temas, de diversas áreas do direito. Bom, estou aqui nas minhas coleções e a partir de agora eu já posso explorar com o GPTURI. Então, aqui eu tenho reconhecimento de vínculo empregatício, aqui eu tenho rescisão de contrato de franquia, ICMS, energia não utilizada, e eu posso criar várias petições para vários temas de acordo com a minha coleção. Eu vou pegar esse aqui do reconhecimento de vínculo empregatício, e eu vou clicar em explorar com o GPTURI. A gente vai ter alguns serviços pré-prontos aqui, elabore um parecer, compile jurimetria, propõe argumentos. Eu já quero saber aqui, nesse universo de coleções, qual é o percentual de decisões favoráveis ao reclamado. Nesse caso concreto, eu vou representar o reclamado num recurso ordinário. Então, eu quero saber, né, qual é as chances ali de eu ganhar ou perder esse recurso. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, E, Dani, o interessante aí que a gente está vendo é que não é só fazer a petição, você consegue, para casos de uso diferentes, fazer análises bem completas de uma base muito grande de jurisprudência, pedindo análise de risco, mapeamento de tendência, e a gente pode olhar aí depois, ele pode até fazer tabelas, consolidando aqui número de processo, o relator, a Câmara, qual foi o resultado, etc. Né? Então, é uma gama de análise que a gente pode fazer antes da petição, mas se a gente quiser ir direto para a petição, a gente pode ir também, né? Pode ir também. Por que eu gosto e sugiro bastante aqui para os clientes fazerem essa análise de jurimetria? Porque se for num cenário favorável para a tese, eles já podem utilizar esse número, né, para fundamentar a petição. Então, por exemplo, aqui nesse universo de 24 decisões que eu incluí na minha coleção, eu tenho aqui 100% de improcedência nos pedidos autorais de reconhecimento de vínculo empregatício no material examinado. Então, a maioria aqui, a 100%, na verdade, das decisões, né, são favoráveis ao reclamado. Eu, né, nesse caso fictício, estou representando o reclamado, então é um cenário muito favorável. E eu já quero utilizar desse dado para colocar na minha petição. Por quê? A gente sempre está acostumado ali a colocar uma ementa, duas ementas para fundamentar, por que não colocar ali um percentual de uma gama muito maior de decisões que são favoráveis daquele tribunal, né? Então, dessa forma, o meu argumento ele fica mais forte. Perfeito. E Dani, só para a gente testar um pouco aqui, aí, será que a gente consegue pedir para ele um trecho que mostra uma decisão contrária ao pedido de reconhecimento do vínculo? Claro, vamos lá. Ele dá trecho das decisões também, né? Dá sim. Preciso de um trecho de uma decisão contrária ao reclamado.
No contexto apresentado, há trechos de votos vencidos e divergentes que reconhecem o vínculo empregatício. Então, aqui ele trouxe votos, na verdade, né? E votos esses que foram vencidos. Interessante, ele consegue ver até quem foi o voto vencido, né? Então ele sabe aqui que boa parte 100% das decisões foram pelo não reconhecimento do vínculo, mas ele conseguiu achar aqui os votos que eram favoráveis ao vínculo. Exatamente, isso mesmo. E pelo jeito foi um único voto que foi vencido aqui. Bom, eu estou vendo ali que ele tem como se fosse uma nota de rodapé no final, ali o número 11. Isso daí é o quê? Isso daqui é a decisão onde ele se baseou, tá, para responder. Então, toda resposta que o Gepeturi dá, ele traz a decisão, né, as fontes, no caso, da resposta. Então, são respostas auditáveis. Aqui, no caso, eu já tenho o inteiro Perfeito. teor da decisão. Ótimo. Aqui em cima eu também tenho, tá? 7, 9, 18, 22, 23. Cada númerozinho desse daqui é uma decisão diferente que ele utilizou para se fundamentar. Perfeito. Bom, vamos para a nossa petição, então. Eu já desenhei aqui um caso concreto fictício, tá? E eu vou pedir aqui para ele elaborar um recurso ordinário para mim. Então, elabore o recurso ordinário trabalhista em favor da empresa Alfa, com base nos fatos a seguir. O juízo de primeira instância reconheceu o vínculo direto, condenando-a subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. A empresa sustenta que a contratação foi lícita, feita por meio da prestadora Tecnoserve, regularmente registrada. Inclua trechos exatos das decisões, embase bem as fundamentações e insira dados de jurimetria na petição onde você entender conveniente. Então, aqui. Olha só que interessante, a gente consegue colocar então os dados de jurimetria que a IA extraiu de um volume grande de decisões e colocar isso como um argumento de convencimento na petição que a gente está escrevendo, né? Exatamente, isso mesmo. É aquilo, né? Em vez de eu colocar uma ementa, eu vou colocar a informação ali para o julgador de que eu tenho um universo de decisões, aqui no caso tem 24 decisões e 100% delas são favoráveis ao reclamado, né? Então, eu ganho força no meu argumento jurídico aqui. Vou enviar para o GPTuri responder. Acho que um dos grandes diferenciais do GPTuri também aqui é que ele é rápido, né? Então eu mando a pergunta e logo na sequência ele já começa a construir a resposta. E eu posso pedir para ele mudando, né? Digamos, eu não gostei do jeito que ele construiu isso daqui, eu quero que ele altere, eu quero que ele se aprofunde em alguma coisa. Eu posso ir pedindo, tá? Então, aqui ele vai me trazer uma breve síntese dos fatos, ele já me traz preliminares também, licitude da terceirização e autonomia da prestadora. Aqui ele já vai para o mérito, né, inexistência dos requisitos do vínculo empregatício. Dados jurimétricos. Ali ele deu um trecho de uma das decisões, é isso? Isso, eu pedi aqui no prompt, lógico, né, gente, é uma IA, vocês podem sempre construir esse prompt. Então, eu pedi para ele incluir trechos exatos das decisões e foi o que ele me trouxe, tá? Então, aqui não há como reconhecer o vínculo, esse daqui é um trecho da decisão. Aqui eu tenho o mérito, inexistência dos requisitos do vínculo. Aqui ele já me trouxe também, e aqui ele montou até uma seção aqui, né? Isso. Ele incluiu uma seção de dados jurimétricos, olha que interessante. Exatamente, isso mesmo. Então, aqui em análise de 24 precedentes similares, e ele ainda referencia, né, que é o tribunal do TRT2, verifica-se que 5% das decisões analisadas afastaram o reconhecimento do vínculo direto entre o trabalhador e a empresa tomadora, desde que ausentes provas robustas de subordinação. E aqui ele já vem para os pedidos. Então, é uma peça muito bem estruturada, ele já chega aqui com o mérito, com as preliminares, lógico, eu posso pedir para ele aprofundar mais em outros assuntos, em outros tópicos aqui,
logicamente, aqui também eu fiz uma síntese dos fatos bem fictícia, então não teve tantos detalhes, mas quanto mais detalhes eu colocar, melhor essa petição fica. Então, ela não vai fazer como um advogado faria, mas ela vai construir toda a estratégia, né, de defesa ou da inicial para o advogado. Dani, isso é super interessante. Eu queria propor um desafio para a IA aqui agora. E se a gente colocasse como algum tipo de anexo aqui, uma tabela em que eu mostro os processos, tem uma lista dos processos do desembargador. Vou pedir aqui para colocar também a data do julgamento e o resultado desses julgamentos foi pró-empregado, ou pró-reclamante ou pró-reclamada, e um pouquinho da razão desse julgamento, de modo que a gente vai dar um pouco mais de transparência para aquela estatística de jurimetria que a gente colocou ali. Será que a IA consegue? Eu acho que consegue. Vamos desafiar ela aqui. Vou pedir para ele fazer uma tabela, tá? Faça uma tabela Número do processo. As colunas, número do processo, data do julgamento, tribunal, relator, classifique como favorável ou contrária Ao empregador. ao reclamado. Inclua, aí na última coluna, razões da classificação. Perfeito, vamos lá. Uau, ela coloca tudo então. Coloca assim. Aqui eu já tenho a classificação, né, de favorável. Lembrando que essa classificação eu pedi para ser de acordo com o reclamado, que no caso aqui favorável ao reclamado. Procedência do pedido, ausência de subordinação, não comprova a presença acumulativa dos requisitos, ausência de subordinação, pessoalidade, autonomia, ausência de subordinação mais uma vez. Então, ele me traz aqui exatamente as razões da classificação que ele deu, bem como a data do julgamento, o tribunal e assim por diante. Uau! E ali a gente tem aquele botãozinho, a gente pode baixar em Excel essa tabela e utilizar como a gente vai entender, né? Isso mesmo, para fazer gráficos, né, uma apresentação, enfim. Perfeito. Aqui é um leque de possibilidades. Dani, maravilhoso. A gente viu aqui como é que ele faz a peça, dando a capacidade de análise também da jurisprudência ao mesmo tempo. E você tem alguns outros casos aqui também, a gente está falando aqui de um recurso ordinário, você tem alguns outros casos de outra área do direito, além do trabalhista? Maravilha, vamos lá. Eu fiz aqui essa coleção também de golpe do motoboy, vou explorar com o GPTURI e eu vou pedir para ele fazer uma petição inicial aqui para mim. Elabore uma petição inicial de ação de indenização por danos morais contra o Banco Bravos, com base nos fatos a seguir. Vou pedir aqui de uma forma bem simples dessa vez, tá? Mas eu posso ir complementando depois, caso eu ache que precise de mais fundamentação ou que precise que se aprofunde mais em algum tópico, é sempre possível conversar com o GPTURI e pedir o que você quiser. Isso aqui acho que é o grande diferencial, né? Você pode ir trabalhando com a IA a seu favor, não é algo que é quadrado e fechado, que vai ser aquilo, pronto e acabou, sabe? Perfeito, e é interessante aqui que o advogado pode começar com o GPTURI e depois ir complementando de acordo com o estilo dele, a prática dele, e ele pode também, por exemplo, colar um modelo específico dele aí, que ele está acostumado a trabalhar, e pedir para o GPTURI escrever de acordo com o estilo daquele modelo, certo? Com certeza, é isso mesmo. A gente tem casos aqui também de clientes que, por exemplo, precisam refutar alguma decisão de primeira instância, eles colam trechos da decisão aqui
e vão construindo tópicos a partir disso, né? Conseguimos também colocar até contratos aqui para fazer revisão, enfim, então é um leque de possibilidades. Perfeito. Então, aqui eu pedi, né, uma ação de indenização por danos materiais e morais. Ele me trouxe, né, já a relação de consumo e aplicação do CDC para esse caso, que é super importante, e eu não pedi nada, tá? Eu só coloquei o caso concreto aqui, ele já identificou que é uma ação de direito do consumidor. Responsabilidade objetiva e ônus da prova. Então, ele já pediu a inversão do ônus da prova aqui também, o que é super importante para esses casos. Dani, você pode subir um pouquinho ali? Claro. Então, do direito, ele já dá a citação das súmulas específicas, o artigo 14 do CDC, etc, etc. E o interessante, a gente não citou nada disso no prompt, né? Não, nada disso. Ele mesmo entende quais são as decisões relevantes de acordo com o caso concreto e traz na resposta. Perfeito. Dever de segurança e padrões de monitoramento. Responsabilidade do banco no caso concreto. Dano material e dano moral. Aqui eu até poderia pedir para ele se aprofundar e, né, construir isso daqui em 2 tópicos diferentes, por exemplo. Eu poderia também, aqui ele traz até um valor da causa, R$12 mil, né, para dano moral e danos materiais. Eu poderia até pedir para o próprio GPTURI fazer um cálculo para mim da média de valor de condenação aqui por danos morais e colocar aqui. Então, o que é bem interessante, porque já poupa o teu trabalho ali de buscar essa informação. E, inclusive, colocar até uma jurimetria disso, né? Com base em decisões do STJ, do TJ de São Paulo, né? A maioria das decisões condenam os bancos a 5 mil, 10 mil por danos morais. Já poderia colocar essa informação aqui na própria petição também. Vamos testar isso agora, então, ao vivo e a cores. Se a gente perguntar para ele sobre valores de indenização, caso haja na coleção que a gente colocou aqui, ele consegue extrair essa informação? Consegue sim, tá? Então, eu já vou pedir qual a média de condenação por danos morais nos casos. E você pode pedir para ele fazer uma tabelinha também com os casos específicos? Vamos ver como é que ele vai responder. Claro, vou pedir sim. Então, aqui a média dos valores de condenação por danos morais oscila entre 3 e 10 mil reais, a depender do contexto concreto. Há decisões do STJ que fixam danos morais em patamares próximos ou equivalentes a 5 e 10 mil reais, principalmente em casos envolvendo consumidores idosos e situação de hipervulnerabilidade. Muito legal isso daqui. Diante das variações, recomenda-se que o pedido de danos morais, ele já está me dando uma recomendação aqui, né? Seja formulado em valor não inferior a 5 mil e não superior a 15 mil. Observado sempre o contexto do caso concreto. Perfeito. Vou pedir a tabela aqui. Faça uma tabela contendo as colunas. E aí eu vou pedir número do processo, classifique como favorável ou contrária ao dano moral, valor do dano moral e caso concreto do dano moral. Vamos lá, suspense. Será que ele vai acertar? Eu acho que vai. Vamos lá. Interessante, tá na faixa que ele falou ali mesmo, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Aqui ele até
fala daquele caso específico, né, que enfatiza a hipervulnerabilidade. Aham. 5 mil, 10 mil, valor não especificado, né? Então, ele também informa quando não existe o valor. Uhum. Ele não inventa coisa, né? Ele fala que não tem Isso, informação. exatamente. Maravilhoso, Dani. A gente já viu um caso aqui de usar a inteligência artificial para fazer um recurso ordinário. A gente está vendo aqui para uma petição inicial. Quais outros casos que a gente tem aqui e a ferramenta ela é muito flexível. A gente pode realmente conseguir muita coisa a partir dela, sempre combinado com a jurisprudência. Deixa eu ver essa tabela direitinho aqui. Pode rolar ali para baixo? Claro, Perfeito, hein? A gente poderia utilizar na petição também. com certeza. Fraude por link de celular mediante código. O banco deve indenizar, falhou em bloquear operações atípicas. Olha só que interessante. Maravilhoso, eu fico super empolgado quando eu vejo isso, que eu quero aprofundar caso a caso e tentar gerar cada vez mais estatísticas. Quais outros casos aqui a gente consegue, Dani, utilizar o GPTure para fazer mais peças? Maravilha, vamos lá. Separei mais um caso aqui, dessa vez um caso tributário, tá? Então, eu fiz uma coleção referente à cobrança de ICMS em energia não utilizada, e eu foquei bastante aqui em decisões que envolvem empresas, tá? Então, eu vou pedir para o GPTure, dessa vez, elaborar uma contestação aqui para mim. Vou mais uma vez explorar com o GPTure. E aqui, elabore uma contestação à ação de cobrança de multa contratual em contrato. Opa, perdão, errei aqui. Acho que é outro prompt, né? É outro prompt. Ah. Esse aqui, perdão, gente, é uma petição inicial que eu vou fazer com base nessa coleção de ICMS e energia não utilizada, tá? Então, eu tenho aqui um caso, mais uma vez, fictício, tá, gente? Todos esses nomes aqui eu me inventei, tá? E eu vou pedir para ele fazer uma petição inicial, dessa vez para o direito tributário. E Dani, enquanto ele pensa aí, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o diferencial de fazer isso numa inteligência artificial dedicada comparado com a inteligência artificial genérica como um chat GPT da vida? Acho que a principal diferença aqui do GPTure para as genéricas é a confiabilidade, né? Então, você pode perceber que as decisões, que as respostas do GPTure são fundamentadas em decisões, e ele sempre vai trazer da onde ele está tirando essa informação. Então, aqui eu tenho, né, em cada númerozinho desse, eu tenho a fonte de dados, e eu tenho uma segurança de que ele não vai inventar número de processo, como a gente anda vendo por aí em algumas sessões de julgamento que vieram a público recentemente. Então, é uma segurança, lógico que é uma IA, a gente precisa conferir, mas aqui a nossa acurácia é muito melhor, e ainda ela foi treinada para advogados, né? Por advogados para advogados. Então, é um grande diferencial. Super interessante. Então, hoje o advogado ele corre um risco grande quando ele usa IAs genéricas, né? A gente vê que a cada mês, pelo menos, tem um caso infeliz que acaba indo para o anedotário ali de quem usou IA e se deu mal. Aqui o foco é acurácia, focada em pegar jurisprudências específicas, curadas, com uma capacidade muito grande de extrair informações corretas e relevantes e colocar isso aqui na peça para o profissional. Eu estou lendo aqui, eu estou vendo que ele tem um detalhe muito grande de citações legislativas, citações jurisprudenciais de cortes superiores, etc. Isso a gente não colocou absolutamente nada em um prompt, o prompt foi super simples, mas a partir da leitura dessa coleção, ele foi muito preciso, completo e quase exaustivo aqui na peça, né? Exatamente. Eu não preciso pedir para ele colocar nada. Ele mesmo monta uma estratégia. A gente teve já casos aqui de clientes que fizeram petições e falaram: meu Deus, como eu não tinha pensado nessa estratégia aqui antes, né? Então, às vezes, ele tira alguns
coelhos da cartola aqui para melhorar, inclusive, a estratégia, né, de defesa ou acusação dos advogados, o que é muito, muito interessante. Super interessante. A gente tem um caso de um cliente aqui que ele já tinha feito as petições, já tinha completado tudo já, e depois ele foi começar o GPTURI, e ele pediu para o GPTURI refazer as petições que ele já tinha feito. E o GPTURI ele veio com estratégias que ele não tinha pensado. Ele falou, podia ter usado isso daqui antes, porque isso aqui ia me valer bastante, né? Agora, quem está assistindo a gente não precisa esperar mais, é só estar vendo aqui em tempo real como que a IA pode ajudar, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, acho que a gente pode ir para o nosso último caso agora, que agora sim vai ser uma contestação, numa coleção que eu separei de rescisão contratual de franquias, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu vou pedir o prompt para ele elaborar uma contestação a ação de cobrança de multa contratual em contrato de franquia com base nos fatos a seguir. E assim, muito simples o que eu coloquei aqui, tá? A franqueadora Delícias da Serra rescindiu o contrato após sucessivas falhas de suporte e ausência de acompanhamento técnico por parte da franqueadora Sabores do Brasil, que agora cobra multa de R$200 mil. Então, assim, é muito básica, muito simples. Então, quanto mais informações eu colocar aqui, melhor o GPTURI vai performar, tá? Mas só com essa quantidade de informação, ele já consegue entender e fazer uma excelente petição aqui para mim. E é rápido, né? O que eu pessoalmente gosto muito. Sim. Imagine quanto tempo o advogado demoraria para fazer a leitura desse corpus jurisprudencial, pensar na estratégia, pensar na estruturação do texto, embora a maioria use modelos, você vai precisar customizar um pouco a estrutura do seu texto e começar a escrever. Aqui não, a gente fez isso em poucos segundos, já está na tela aqui com a fundamentação baseada em jurisprudência real. Exatamente. E aqui, né, eu poderia até ter colocado trechos da inicial para o GPTURI refutar. Então, aqui eu só coloquei o caso concreto, mas imagina se eu coloco ali, né, os fundamentos jurídicos da inicial, colo aqui a resposta que ele vai me dar. Vai ser muito, muito mais estruturada. E, Dani, eu posso te dar um exemplo de quando isso já aconteceu aqui na Turívios? Claro. Vamos lá, teve uma advogada da área previdenciária que foi uma dos primeiros usuários e ela tinha um caso muito difícil de uma pessoa com tuberculose aguda. A tuberculose não é brincadeira, não é só uma gripe forte, ela debilita muito a pessoa. Mas essa pessoa não conseguiu afastamento para se tratar, foi negado por uma perícia médica. O que ela fez foi coletar a jurisprudência, colocar aqui para o GPTURI e subir a perícia, o laudo pericial que negou o afastamento. A partir daí, o GPTURI gerou a minuta de impugnação que ela protocolou e veio depois um laudo pericial complementar favorável ao caso dela. Quer dizer, com a IA, ela conseguiu reverter e garantir direitos para o seu próprio cliente. Maravilha! E a gente tem vários outros casos aqui muito interessantes. Se o pessoal quiser saber, quiser entender um pouquinho mais ali dos cases dos nossos clientes, procurem a gente, né? O time de vendas ou o time de CS, que a gente está bem à disposição, até para auxiliá-los, né, na utilização do GPTURI no dia a dia de vocês, tá? Eu achei bem legal aqui, Danilo, que ele colocou até uma palavra em latim. Vamos olhar o que ele escreveu, olha só. E vamos dar uma olhada aqui como é que ele fez a argumentação. Vamos olhar aqui um pouquinho no detalhe. Claro, vamos lá. Mostra aí pra gente. Então, aqui ele deu uma breve síntese dos fatos, e ele já trouxe a inexigibilidade da multa contratual por culpa da franqueadora, tá? Então, no contrato de franquia, imposição de penalidades, como a multa pela rescisão, só se justifica se a parte autora comprovar que a rescisão decorreu de iniciativa injustificada.
Diversos precedentes das câmaras reservadas de direito empresarial do TJ São Paulo reconhecem que a inadimplência contratual da franqueadora, especialmente na prestação de suporte e acompanhamento técnico, constitui justa causa para o franqueado resiliar o contrato. E ele cita, né, as decisões que falam isso. Ele sempre vai citar, ele sempre embasa a resposta dele. Uhum. Aqui ele já fala também da exceção do contrato não cumprido, né? Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro sem que ele próprio tenha cumprido a sua. Subsidiariamente, da necessidade de redução equitativa da multa. Então, ele pede aqui a extinção da multa, mas subsidiariamente ele também dá essa alternativa aqui para redução da multa, né? Impossibilidade de acumulação de multa e indenização. Então, aqui ele já está supondo, né, todos os pedidos da inicial, mesmo não tendo colocado, com base no que ele viu aqui mesmo nas decisões. E dos pedidos, né? Ele pede acolhimento da presente contestação para reconhecimento da culpa exclusiva da franqueadora, e aqui, alternativamente, né, ele pede a limitação da multa, né? Como a gente viu aqui. Então, ele primeiro pede a inexigibilidade e, subsidiariamente, redução da multa. E depois, a produção de todas as provas em direito admitidas, o que é muito bom, né? Porque se você não faz isso aqui na sua contestação, você não consegue mais produzir provas, né? Então, é muito, muito importante. E ele se atentou a esse detalhe, sabendo que é uma contestação, ele já colocou isso daqui aqui. Olha só que interessante. Dani, maravilhoso isso. Imagina que as horas de trabalho que a gente conseguiu economizar de um profissional, mas mais importante do que isso, a inteligência, a cobertura aqui da IA me parece muito grande. Além de não é só um processo de automação, é também um processo de gerar estratégia jurídica a partir da identificação de padrões de decisões anteriores, né? Exatamente, isso mesmo. E ele vai pegar, né, as melhores decisões de acordo com os filtros que você mesmo selecionou, né, STJ, datas, relatores. Ele vai cruzar esses dados e vai te montar a melhor estratégia para você seguir em formato de petição, né? Você poderia pedir também para ele te falar isso, mas ele te traz em formato de petição, o que é muito legal. Maravilha, Dani. Bom, acho que a gente pode ir para o encerramento aqui já. Você pode só pedir para o GPTutor gerar uma nova conversa para a gente ver as outras coisas que ele faz também, além da petição? Claro, vamos lá. Então, a gente consegue elaborar parecer, fazer análise de risco, identificar citações frequentes, propor argumentos, uma riqueza grande de coisa aqui que a IA consegue fazer. E eu sei que tem muito mais vindo ainda nessa inteligência artificial da Turivius. Agora, conta para a gente, Dani, como é que quem se interessou pode saber um pouco mais e conhecer melhor o GPTuri e os produtos da Turivius? Maravilha, vamos lá. Se você não for cliente ainda, você pode entrar em contato com a Turivius através de contato@turivius.com. Se você já é cliente, você também pode entrar em contato com o time de sucesso do cliente aqui do Turivius, também através do mesmo e-mail, tá? Estamos aqui à disposição de segunda a sexta para conversar um pouquinho com os advogados e mostrar como essa tecnologia auxilia o advogado no seu dia a dia. Maravilha, lembrando então aqui resumindo o que a gente colocou, tá? A GPTuri consegue ser extremamente preciso na produção de petições e ele resolve um problema de outras ferramentas que automatizam também a petição. Essas ferramentas geralmente são fragmentadas, a pesquisa jurisprudencial e a produção de peças. Aqui no GPTuri a gente integra as duas coisas a partir de uma base jurisprudencial de mais de 130 milhões de decisões, que estão totalmente ao seu dispor. Então, quem quiser conhecer melhor, se você já é cliente da Turivius, vários de vocês que estão assistindo a gente já são, só procurar a sua gerente de contas, mas se você não é cliente da Turivius, não fique para trás, visite www.turivius.com e peça a sua demonstração, o nosso time vai ter o prazer em te atender.
Maravilha, Danilo. Ah, só mais uma coisinha, tá? A gente está com uma ação especial aí para quem ainda não é cliente. Então, estamos com uma condição exclusiva do pós-webinar, que é uma fidelidade reduzida e créditos ilimitados de A até no dia 31/12. Quem for cliente também entre em contato conosco, que a gente também faz essa mesma condição especial aí de créditos ilimitados. Perfeito. Então, se você ainda não é cliente do GPTURI, não perca, tem alguns dias ainda até o final do mês de outubro, condições especiais aqui só para quem assistiu esse webinário, tá? Para mais ninguém. Se você assistiu esse webinário, isso aqui é ouro, tá? A gente está passando essa informação para você agora e não vai para os outros canais. Então, acesse aqui o nosso site e descubra mais o que o GPTURI pode fazer por você.